Olá, queridos! Estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Estamos na série Os 7 Dons do Espírito Santo. Exatamente. Meu nome é Henrique Santa Cruz. Todos os dias eu trago orações e ações que irão mudar a sua vida. Exatamente. Amados, eu já gostaria de falar para vocês que estamos em 86 dias e a palavra de hoje é inteligência. Exatamente. Esse é um dom do Espírito Santo que nos ajuda realmente a trazer as verdades reveladas através da inteligência e do entendimento. Já gostaria de falar para vocês que vocês possam correr lá, pega na sua Bíblia e vamos à palavra de hoje, amados. Que está em Mateus, no capítulo 11, tá bem? No versículos 25. Amém? Vamos lá então. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e, entendidos, as revelastes aos pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, vamos então interpretar esta passagem de hoje. Como nós podemos entender? Ele é um evangelho que é revelado aos humildes, todos aqueles que têm o coração alinhado ao Senhor. Então o que nós entendemos? Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras. Foi o próprio Jesus que nos deixou essas palavras. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes as coisas aos sábios e os entendidos. O Pai, o próprio Deus, Ele deixou bem escondido isso e nos revelou para que possamos entender que toda sabedoria, todo entendimento e toda inteligência é para aquele tipo de pessoa que ela vai realmente solucionar aqueles problemas. Ela vai resolver os problemas. Então, quando nós entendemos que aquela pessoa que quer ser uma pessoa inteligente, ela precisa, pelo dom do Espírito Santo, pedir este dom, mas ela precisa fazer a parte dela. O que, Henrique, realmente ela precisa fazer a parte dela? Mas é claramente como numa vida, no cotidiano humano, a pessoa ser inteligente, ela precisa o quê? Ler livros, ela precisa estudar muito, ela precisa conhecer as coisas, compreender. Ela precisa, para a pessoa ser inteligente, ela também tem que ter uma questão muito importante. Ela tem que resolver os conflitos. Porque uma pessoa inteligente, ela só não vai ser aquele tipo de pessoa que não sabe resolver os problemas. Ela vai resolver. Então, tudo que é passado para ela, em várias situações, ela vai resolver aquele problema. Então, quando nós entendemos, quando nós estávamos na escola, aquela pessoa que sabe fazer uma conta de matemática, sabe resolver uma questão de português, e ela vai realmente resolvendo isso, ela acaba mostrando para as pessoas que estão em volta dela que ela é dotada de inteligência. Mas por muitas vezes, eu confesso para vocês, eu achava assim, nossa, será que só aquela pessoa tem essa inteligência? Por que eu não consigo tirar aquela nota elevada tanto que ela tem? Mas eu entendi uma coisa, que quando eu precisei realmente tirar aquela nota boa, eu estudei muito, eu li livros, mas eu também resolvi os problemas. Aonde eu entendi que quando nós ligamos o Espírito Santo de inteligência, e nós nos ligamos também a ações, nós podemos resolver essas questões. Então nos é revelado que através da inteligência e do entendimento, igual está na palavra, nos é revelado, e estava escondida com os sábios, nos é revelada aos pequeninos. Então, no Catecismo da Igreja Católica vai nos explicar de uma forma muito mais fácil. A lei natural, outra coisa, não é senão a luz da inteligência, posta em nós por Deus. Deus nos deu a inteligência. Tá bem? Entenderam isso? Por ela conhecemos o que deve fazer e o que deve ser evitado. Esta luz, ou lei, esta lei, deu a Deus a criação.
Então nós entendemos assim que a inteligência nos faz a discernir o que é o certo e o que é errado. Quando nós estamos dotados da inteligência do Espírito Santo, nós compreendemos. Primeira coisa, compreender o que é certo e o que é errado. A outra questão muito importante é uma memória para você reter. Você tem que entender o seguinte: quando você retém aquela informação, aquele estudo, aquilo que você aprendeu aqui no canal, você coloca em prática na sua vida. Você tem que pedir isso para Deus. Você tem memória de reter, compreender e reter aquilo para a sua vida. E a facilidade, tá? Para nós também compreendermos, pedimos a Deus, Senhor, nos dá esta capacidade, nos dá essa facilidade de nós compreendermos o que o Senhor está passando na palavra, eu digo assim também, nos mandamentos e tudo que nós vivemos. Compreender. Então depois a outra questão, sutileza para interpretar. Porque muitas vezes o Evangelho, em algumas partes, acaba se tornando complexo. Então, você tem que entender o contexto de tudo isso. Então nós temos que pedir para Deus a sutileza para interpretar o que é nos dado. Tá bem? E outra questão aqui muito importante, eu falo para vocês. A graça abundante para falar. Quando nós temos essa inteligência, nós absorvemos aquilo que o Espírito Santo nos dá, nós temos que pedir também essa graça para podermos ser abundantes. Não possamos só reter para nós. Nós possamos ajudar as pessoas que estão em volta de nós. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso dia a dia. Ou você tem facilidade em tocar um instrumento, você possa ajudar as pessoas. Então hoje nós temos vários entendimentos. Tá? E eu gostaria que você fizesse hoje a ação que eu coloquei aqui nas observações e descrições para vocês, que vocês possam fazer essa oração hoje, para realmente fazerem toda a diferença no mundo onde estão, tá? Então eu gostaria que vocês agora fechassem os olhos de vocês e vamos à oração de hoje. Vamos pingar mais uma gota hoje para que possamos transbordar e ser abundante na vida das pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, queremos te entregar hoje toda a nossa vida e nos dê a capacidade, Pai, e a inteligência necessária para poder termos um entendimento do que é certo e do que é errado em nossa vida. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos dá a capacidade de aprender a conhecer as coisas, de compreender e aprender para que possamos ser mais prósperos. Não só na questão de prosperidade na parte financeira, mas mais próximos de lançarmos as sementes e criar frutos. Nos ajuda, Pai, também para que possamos entender, criarmos memória e reter isso em nossa vida. Nos ajuda, Pai, a compreender, interpretar, para que possamos ajudar, Senhor Jesus, as pessoas que estão em volta de nós. Pai, nos ajuda também a resolver os conflitos, para que nós possamos nos adaptar às situações que é do Teu agrado. Pai, mais uma vez te agradecemos por mais um dia do nosso Orar Mais Ação. Amados, finalizamos mais um dia, 86 dias da nossa jornada Orar Mais Ação. Lembrando que Deus nos fala: pois conhecemos o que deve fazer para evitar o que realmente é aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Nós temos que entender que não existe trevas, existe falta de luz. E essa luz possa ser o Espírito Santo nos ajudando e dando a inteligência necessária para que possamos, a cada dia, nos ajudar a interpretar o Evangelho que o Senhor nos dá. Deus abençoe o seu dia. Orar mais